Olá pessoal, eu sou o professor David. Eu vou trabalhar aqui com vocês com alguns assuntos referentes ao Enem. Um dos assuntos que costumam ser muito rotineiros nas provas do Enem são os exercícios de química orgânica. Mas todos os problemas de química orgânica, eles não vêm assim, muito carregados, eles não vêm pedindo grande quantidade de informação. Geralmente eles estão focados em alguns conhecimentos tidos como básico dessa área da química. O que seria esse conhecimento básico? Primeiramente, cada composto químico orgânico, ele por si, ele tem na sua ideia de formação um composto que possui uma cadeia carbônica, ou seja, vários carbonos ligados entre si. Para completar as ligações necessárias, lembrando que uma molécula de carbono, né, um átomo de carbono precisa fazer 4 ligações para ficar estável, ele pode completar essas ligações com outros carbonos, ou seja, ele pode estar ligado a 1, 2, 3 ou até mesmo 4 carbonos, ou outras moléculas, ou outros átomos, como hidrogênio, cloro, iodo, bromo, N outros tipos de compostos e elementos. Toda vez que a gente estiver analisando, então, um composto químico, orgânico, é interessante a gente analisar, então, o tipo de cadeia que a gente está trabalhando. Essa cadeia é saturada, ou seja, possui apenas ligações simples entre os carbonos. Se tiver uma dupla que não seja entre carbono e carbono, ela continua sendo uma cadeia tida como saturada, lembrando disso. A cadeia carbônica, ou seja, a ligação de vários carbonos pode ser insaturada se houver uma dupla, pelo menos, ou uma tripla entre os carbonos. A gente também tem a ideia de cadeia ramificada, ou seja, aquela que tem um determinado carbono ligado a mais de 2 carbonos, 3 ou 4 carbonos. Ou então uma cadeia linear, que é aquela em que os carbonos estão ligados a, no máximo, 2 outras moléculas de carbono. Uma determinada cadeia carbônica ela pode ser fechada, ou seja, se após várias ligações eles fecham um ciclo, essa sequência de carbonos, ou se ela é aberta, ou seja, se você não apresenta nenhum tipo de fechamento de ciclo na sua molécula, na sua estrutura de cadeia de carbono. A nossa cadeia ainda pode ser tida como aromática, se ela tiver 6 carbonos ligados alternadamente por duplas e simples, ou não aromática, que corresponde à maioria dos outros compostos. Toda vez que a gente estiver analisando, então, compostos químicos, orgânicos, a primeira coisa que a gente tem que saber é o tipo de cadeia que ele está sendo apresentada nele. Após isso, a gente pode analisar o tipo de componente que a gente está trabalhando. É um hidrocarboneto? O hidrocarboneto é composto apenas por hidrogênio e carbono. Ou outros tipos de compostos, que sejam um álcool, por exemplo, em que na extremidade da cadeia carbônica a gente tem um grupo OH, ou um aldeído, em que na extremidade da cadeia carbônica a gente tem um C ligado com dupla em um O e um simples em um H. Um ácido carboxílico, então, em que um C está ligado por uma dupla a uma molécula de O e por uma ligação simples a um grupo OH. Temos o grupo cetona, né, que seria um carbono secundário, ou seja, ligado a outras 2 moléculas de carbono, ligado a um oxigênio através de uma ligação dupla. Temos ésteres, que são um C ligado a uma dupla com um O, e por uma simples a um outro O, que depois dele vai ter mais cadeia carbônica. Ou ainda um éter, em que a gente tem um heteroátomo, ou seja, um átomo que não seja de carbono, entre 2 cadeias de carbono. Então, a maioria dos exercícios do Enem procura buscar nosso conhecimento baseado, então, nos tipos de cadeia de carbono e nos tipos de componentes baseados em cadeia de carbono, que os principais foram esses que eu acabei falando. Existem outros tipos que não são muito usuais, então esses acabam sendo os primordiais para a gente conhecer e desenvolver o conhecimento.
E em vários desses problemas são aliados outros tipos de questões, como balanço estequiométrico e cálculos de quantidade, que é aquela parte de quantidade em mol, unidade de massa atômica e peso molecular. Pessoal, espero que tenha contribuído para o estudo de vocês e até a próxima.